Olá, turminha do quarto ano, mais uma vez juntos aqui no ensino remoto, nesse ensino diferente que a gente está fazendo aí, enquanto a pandemia do Covid-19 não acaba, né? Bom, nessa aula de ciências nós vamos falar sobre dois assuntos que a gente começou na aula anterior, né? Na aula anterior nós começamos a falar dos ambientes do planeta Terra. Da organização que as ciências fazem para a gente entender melhor como o nosso planeta está organizado, né? Nós falamos da biosfera, lembram-se que é aquele espaço do planeta onde se encontra toda a vida existente, e falamos também que a biosfera ela está dentro, ela ela abrange partes de cada um dos outros três ambientes. Falamos também da atmosfera, lembra que nós vimos os principais gases que compõem a nossa atmosfera? Lembra que eu coloquei um vídeo para você também explicando as camadas da atmosfera apenas como curiosidade para você? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os outros dois ambientes, né? A gente falou da atmosfera, falou da biosfera, e na aula de hoje vamos falar da hidrosfera e da litosfera. Então, hidrosfera é o espaço das águas, né? É a parte do nosso planeta onde, essencialmente, né, onde a gente separa ali, que a gente diz que diz respeito às águas do planeta, e a litosfera diz respeito às rochas, às organizações rochosas do planeta, montanhas, morros, solos, né, o lugar onde a gente está pisando, e que também faz parte da estrutura, faz parte dos ambientes do nosso planeta. Vamos viajar então primeiro para a hidrosfera? Vamos lá. Então, a hidrosfera, como eu falei na introdução da aula, ela é organizada em mares, lagos, rios. Você já conhece mares, você conhece já exemplos de lagos. Temos 3 rios importantes na nossa cidade, eu tenho certeza que você também já conhece. Nós temos também outras partes da hidrosfera, são as geleiras. Você já deve ter ouvido falar das geleiras, você já deve ter ouvido falar da Groenlândia, que é um espaço de gelo importante. Você já deve ter ouvido falar das geleiras da parte norte, do extremo norte do nosso planeta, do Polo Norte, que é uma geleira muito grande, é a maior concentração de geleiras do planeta, se encontra ali no hemisfério norte, no Polo Norte. E você também vai ouvir falar nessa aula sobre os aquíferos, que são porções, partes de água que estão no subterrâneo, que estão abaixo do solo onde nós pisamos e que tem água ali doce, água doce que é uma reserva importante, que inclusive o nosso país é o país onde tem os maiores aquíferos do mundo, tá? Também vamos falar dos lençóis freáticos, que são lugares um pouco acima dos aquíferos e que correm o risco de serem contaminados pela agricultura, principalmente pelo uso de agrotóxicos, tá? E correm o risco de ser contaminados também nos locais onde tem aterros sanitários, os famosos lixões, né? Quando o caminhão de lixo retira o lixo da nossa casa, né? Quando ele passa retirando o lixo da nossa e das outras casas ao nosso redor, ele leva esse lixo para um aterro sanitário, e esse aterro sanitário, dependendo da forma como o lixo é tratado ali, ele pode gerar um líquido chamado chorume, é um líquido escuro, é um líquido com odor, com um cheiro não muito agradável, horrível basicamente, né? E esse chorume, ele pode ir para o lençol freático e contaminar esse espaço de água, e aí pode causar muitos problemas para o consumo de água das famílias, para as pessoas que retiram água de poços, né? Ou de cisternas também, que é uma outra estrutura que retira água do subterrâneo, tá? Mas vamos conversando sobre tudo isso com calma. É uma aula divertida, mais para você aprender do que para você decorar termos para a prova, tá? É mais para a gente se divertir aprendendo juntos, tudo bem? E também vamos falar do vapor d'água, que é outra forma que a água se apresenta na hidrosfera, e é quando a água está no seu estado gasoso, ela está em forma de gás, a gente não consegue ver,
mas ao seu redor agora existem aí partículas de água em estado gasoso, a gente chama de vapor também, né, de vapor d'água, e que você não consegue ver. E essa água está ajudando, inclusive está facilitando para que o seu sistema respiratório, lembra que a gente falou da respiração? Então, quanto mais vapor d'água tiver na atmosfera, maior vai ser a umidade do ar. Quanto melhor a umidade do ar, mais fácil fica da gente respirar. É como se as bolinhas de água em vapor ajudassem o nosso sistema respiratório a inalar o gás oxigênio, que é importante para a nossa respiração. Tudo bem? Bom, vamos continuar falando da hidrosfera. Vamos lá. Então, espera só um minutinho. Então, vamos lá. Falar de hidrosfera também é falar dessas transformações que a água sofre durante o seu caminho pelo nosso planeta. Então, ora a água está no mar, ora a água está num lago, ora a água está lá nas nuvens, ora a água está ao redor de nós através do vapor d'água. Então a água ela pode se apresentar de 3 formas principais no nosso planeta e que eu coloquei aí embaixo para você, tá? Ela pode se apresentar na forma líquida, na forma sólida e na forma gasosa. Professor, que palavras são essas? Vamos lá. O estado líquido da água é quando você bebe a água. A água que você bebe, ela está em estado líquido. Em estado sólido da água é quando ela está, por exemplo, quando sua mãe coloca um pouco de água no congelador da sua geladeira ou num freezer e a água se transforma em pedrinhas de gelo. A pedrinha de gelo, ela é a água em estado sólido, tá? E quando a sua mãe está lá cozinhando o arroz e ela deixa a panela no fogo, começa a sair o vapor de água. Esse vapor da água é a água em estado gasoso, tudo bem? E aí na sua tela você tem, deixa eu só colocar eu mesmo aqui um pouquinho para cá, para ajudar a gente a ver com mais detalhes aí, esse ciclo da água. O ciclo da água é a explicação das diferentes transformações que a água passa para ela mudar de um ambiente para outro, tá? E essas transformações, elas recebem esses nomes que estão aparecendo aí na sua tela. Você não precisa decorar esses nomes, né? Você não precisa ficar preocupado, eu tenho que saber esses nomes. No 4º ano, por enquanto, você não tem que ter essa preocupação. É muito importante que você saiba os principais nomes. Por exemplo, um nome muito importante de você saber é a evaporação, né? A evaporação, evaporar, é quando a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. A água do mar, dos rios, dos lagos evapora. Por que essa água evapora? Por conta da influência do calor do nosso Sol, né? Claro que o Sol não é assim, né? Você já sabe que o Sol não é assim, é só um desenho de Sol aí que você sempre vê e que a gente tem o hábito de desenhar o Sol dessa forma, né? Então, o calor do Sol, ele atinge o nosso planeta e esse calor do Sol faz com que a água que está no estado líquido em rios, em mares, em lagos, evapore e se transforme em vapor d'água. A água vai para o seu estado gasoso. Depois que a água está em estado gasoso, novamente ela vai para o estado líquido e fica armazenada nas nuvens, tá? Mas, professor, quem que faz a água sair de vapor d'água e ir para líquido nas nuvens? Por que isso acontece? Porque quanto mais o vapor d'água vai para cima na nossa atmosfera, mais frio vai ficando. E esse frio vai forçando a água sair de vapor e se transformar novamente em líquido, tá? Então é assim que ela está na forma líquida. Deixa eu voltar a fazer nosso solzinho aqui, que ele ficou tão bonitinho. Na forma líquida é a forma onde ela está nas nuvens, tá? E aí, nas nuvens, você tem nuvens de diferentes alturas, de diferentes temperaturas, né? As nuvens, elas podem se chocar e esse choque entre nuvens de temperaturas diferentes
podem ocasionar a precipitação. Então é quando a água que está em estado líquido na nuvem cai em forma de chuva, tá? Que é o que você está vendo aqui. Outra coisa que pode acontecer nos lugares mais altos do planeta, no alto das maiores montanhas, né, no alto de qualquer montanha, em qualquer montanha que esteja numa altitude, esteja num lugar muito alto, pode acontecer também de essa água em estado líquido na nuvem, porque ela está em uma temperatura muito baixa. Lembra que eu falei para você? Quanto mais alto no planeta, mais frio vai ficando, tá? Quanto mais alto na atmosfera você tá, mais frio vai ficando. Então, quanto mais alto a montanha e as nuvens em estado líquido, com a água em estado líquido estão ali, na hora que essa água for precipitar, como está muito frio ali onde está aquela nuvem, ela já vai cair no estado sólido, que é a famosa neve, né? Os flocos de neve aí, eles acontecem quando a água já dentro da nuvem se transforma de líquido para sólido e cai em forma de neve. Tudo bem? Isso acontece em regiões altas, em regiões que normalmente são muito frias, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para você é que os seres vegetais, né, as plantinhas, elas transpiram. E nessa transpiração, elas também fazem com que a água saia do estado líquido e vá para o estado gasoso, tá? Bom, depois que a água cai em forma de chuva, ou depois que a neve derrete, a água tem várias formas de voltar para o solo. Ela pode voltar para o solo através de rochas que deixam ela passar por entre elas, e aí ela se infiltra, né? A água pode criar caminhos no meio dessas rochas, que aí a gente tem os rios, né? E depois que a água está dentro do solo, ela pode ir para um lençol subterrâneo, né? Para um lençol freático, ela pode ir mais fundo ainda para um aquífero, e depois ela vai voltar em forma das nascentes. O que é uma nascente? É um lugar onde nasce um rio, nasce um lago, né? Pode nascer um rio que depois vai ter uma queda d'água, uma cachoeira. Enfim, a água que está no solo depois volta nessas nascentes, ou também chamados, né, de olhos d'água, que é onde a água surge ali e brota do solo, né? E se transforma novamente, faz todo o seu caminho através de rios, e depois vão desaguar. Alguns rios, né, eles vão desaguar no mar. Outros rios, eles fazem o caminho contrário, eles saem de mares, né, eles começam em mares, eles têm seu início em mares e rumam ao interior do continente. Como lembra que a gente viu na última aula de geografia, eu acho que foi isso, do rio Tietê. O rio Tietê é um exemplo de rio que ele nasce pertinho do litoral, e ao invés de ele seguir o seu caminho rumo ao mar, ele vai para o interior do nosso estado, né? Bom, eu acho que eu já te dei bastante informações sobre o ciclo da água, a gente conversou bastante já sobre isso. Vamos falar um pouquinho das rochas, então? A gente falou bastante aí da hidrosfera, mas eu não posso esquecer de antes de terminar a hidrosfera, falar sobre os aquíferos. Eu falei para você que os aquíferos são grandes porções de água que se escondem ali na parte subterrânea do planeta, abaixo do solo, muitos quilômetros abaixo do solo, tá? E nosso país, ele tem os dois principais aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, que está em toda essa região aí manchadinha de azul, tá vendo? Toda essa região manchadinha. O aquífero Guarani, e nós temos na parte norte do nosso país, na região norte, o aquífero Alter do Chão. Uma curiosidade é que o aquífero Alter do Chão, ele tem um volume maior de água do que o aquífero Guarani, mas o tamanho dele é menor, porque ele tem mais profundidade, ele é mais profundo, longe da crosta terrestre, né, longe da superfície de onde a gente está. Então ele tem mais profundidade, mas ele tem um tamanho menor. E o aquífero Guarani, ele é mais espalhado, né? Ele tem mais área,
Ele tem mais área entre os estados brasileiros, ele também vai para outros países, mas ele tem uma capacidade de água menor do que o aquífero Alter do Chão, tá? Bom, é legal você observar também que o aquífero Guarani, ele está ali nos estados do Mato Grosso do Sul, ele está no estado de Goiás também, ele está no estado de São Paulo, que é onde nós estamos. A nossa região, né, a nossa cidade de Jaguariúna, ela está em cima de uma parte do aquífero Guarani. Ele também passa pelo estado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O aquífero Guarani, ele também é parte de outros dois países, né? Ele também está no Paraguai e na Argentina. Então veja que região com um aquífero, né? Um aquífero que expande aí para uma área muito grande. Não é à toa que por conta desse aquífero a gente tem no estado de São Paulo, no estado do Paraná, os principais rios também da região sudeste e sul, né? Que é a bacia do Rio Paraná. Bacia, por que bacia? Porque é um conjunto de rios que acabam desaguando aí no Rio Paraná. Tudo bem? Bom, e aí o aquífero Alter do Chão, ele está aqui na região norte do nosso país, ele está nos estados do Amazonas e do Pará, e ele pega um pouquinho aqui do Amapá também, que a capital é Macapá, né? Bom, falamos do aquífero, vamos agora então para a litosfera. A litosfera é muito legal de estudar ela também, porque ela é composta de, como eu falei para você, de montanhas, de morros e do lugar onde nós estamos pisando, do solo. Mas é muito legal você também saber que a litosfera, ela também tem uma parte que está dentro dos mares. Parece meio complicado pensar nisso, mas você tem que pensar, você tem que imaginar que quando você vai para a praia, aquele oceano que você está vendo, embaixo daquele oceano você tem montanhas ali, você tem morros. Você já esteve na praia alguma vez e você já chegou um pouquinho mais para frente, ali na parte mais... Como que eu posso dizer? Você já avançou, você já foi andando rumo ao mar, e aí chegou um momento onde você sentia que a água estava na sua barriga, aí de repente parece que você pisou em um lugar mais fundo e a água já foi para bem pertinho do seu ombro, e aí você ficou com medo. Então, por que isso acontece? Porque conforme você vai entrando para dentro do oceano, você tem ali diferentes alturas, porque você tem morrinhos ali, você tem morros, você tem montanhas, e olha que legal esse desenho que eu coloquei aí, que eu vou até me tirar da frente aí de novo. Esse desenho, olha só essas partes que eu vou colocar em vermelho aqui. Esse desenho são cordilheiras, são conjuntos de montanhas aí que ficam submersas, que ficam dentro do mar, tá? Então, se você um dia aí viajar de navio, né, fazer um cruzeiro, pense que quando você estiver ali no meio do mar, embaixo de você pode ter uma dessas cordilheiras, e é importante que os navegantes conheçam essas cordilheiras para, por exemplo, saber que ali naquela região, por conta da cordilheira, a gente tem que ficar atento para que não danifique a estrutura de um navio maior, né, de grande porte, ou essas cordilheiras, elas fazem com que o mar fique mais bravo, mais violento próximo delas. Porque imagina a água batendo nesse conjunto de montanhas, ela vai produzir mais movimento, mais ondas, né? Então, olha que legal, é muito legal estudar tudo isso, né? Então eu queria dizer para você que quando você pensar em litosfera, não pense só nas montanhas e nos morros que você pode ver, né, para cima do nível do mar. Pense que dentro do mar também tem montanhas, também tem morros, tudo bem? Bom, vamos lá. Para a gente terminar essa aula sobre litosfera, eu queria, né, oferecer para você uma explicação, uma qualidade de explicação um pouco melhor sobre os tipos de rocha. Primeiro eu vou falar para você o que você precisa entender dessa aula, que é importante para você estudar, né? Então, olha só. O que você precisa saber é que existem dois tipos de rochas. As rochas impermeáveis e as rochas permeáveis. Bom, as rochas impermeáveis são aquelas que não deixam que a água entre dentro. Então,
que acontece? Essas rochas, elas fazem com que a água fique... um conjunto de rochas impermeáveis pode fazer com que a água consiga ficar acumulada ao redor dela. Porque como a água não pode penetrar essas rochas, ela fica ao redor, né? E aí ajuda, por exemplo, a formar os aquíferos. Porque num aquífero a água fica ali, como se fosse numa bacia, e ela não se movimenta mais. Então essas rochas impermeáveis, elas não deixam que a água continue avançando para o centro do planeta, tá? Eu coloquei aí para vocês também 2 exemplos de rochas impermeáveis, né? O granito e o basalto. Veja esses 2 exemplos. O granito é uma rocha muito conhecida nossa. Tem muitas bancadas de cozinha, né? Ou paredes mesmo que são feitas de granito, tá? Eu tenho uma coleção de rochas muito legal que se a gente tivesse na escola presencialmente eu levaria para mostrar para vocês, mas eu prometo que quando voltar às aulas, se a gente conseguir fazer uma revisão dessas aulas de rocha, eu vou levar para que vocês possam conhecer outros tipos de rocha, tudo bem? Bom, aí depois embaixo eu coloquei para vocês exemplos de rochas permeáveis. Primeiro explicar para você o que é uma rocha permeável, né? É uma rocha que permite que a água entre dentro dela. Então essa rocha, ela deixa que a água entre. A água inclusive pode, por entrar dentro dela, pode quebrar essas rochas em outros pedaços. E elas podem absorver e reservar água dentro delas. Então eu deixei aí também para vocês 2 exemplos de rochas permeáveis, que uma delas é o arenito e a outra é o calcário, que estão aparecendo aí para você também, tá bom? Outra coisa legal de estudar das rochas, essa segunda parte que eu vou explicar agora, eu não vou cobrar de você nenhuma avaliação, é mais para que você aprenda mais sobre esse assunto. Que as rochas, elas podem sofrer influência do vento, da chuva, dos rios, dos mares e dos seres humanos também, né? Nós podemos fazer com que uma rocha diminua de tamanho, né? Por exemplo, uma pedreira, um local onde as pessoas vão lá e diminuem o tamanho de uma grande rocha para utilizar essas rochas dentro de casa, né? Em construções, enfim. E aí, essas rochas, de acordo com o seu tipo, elas vão receber 3 classificações. Elas podem ser chamadas de metamórficas, de sedimentares e de magmáticas, tá? As rochas magmáticas são as mais fáceis de entender. São aquelas rochas que tiveram origem a partir do magma. O que é o magma? Você sabe, no terceiro ano acho que você estudou isso, você sabe que no centro do nosso planeta ele é composto por esse material aqui, o magma. E aí o magma acaba sendo expelido, sendo cuspido em forma de lava pelos vulcões. Lembra que na aula de língua portuguesa a gente falou sobre os vulcões da ilha do Havaí? Olha só como tudo faz conexão, né? As rochas magmáticas, então, elas têm sua origem no magma, elas viraram sólida, né? O magma ele está em estado líquido aí. E conforme ele vai para o estado sólido, ele vai virando uma rocha que é chamada de rocha magmática. É só um nome, tá? Não precisa se importar com o nome. Depois que a rocha magmática ela passa por transformação, que tipo de transformação? Vento, chuva, o rio que passa por ela, a nossa transformação, ela se transforma numa rocha metamórfica. E depois que ela se transforma em rocha metamórfica, conforme ela vai diminuindo de tamanho, ela é chamada de rocha sedimentar. A areia que a gente vê na praia é um tipo de rocha sedimentar que ela ficou de um tamanho tão pequenininho que a gente nem consegue ver as divisões, né? A gente não consegue nem contar quantos grãos de areia tem numa porção de areia, né? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui embaixo para você bem legal, que eu não sei se você já viu, são essas formações nas rochas, né? Que é chamada de estalactite, e que são formações rochosas que são feitas exatamente por essa propriedade da água penetrar, né, em rochas permeáveis. A água entra dentro de rochas permeáveis e aí ela vai entrando e vai dando forma a essas rochas. É bem legal você ver também
lugares onde tem esse tipo de formação, tá? Bom, essa aula foi isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula bem legal de estudar. Vou deixar aqui o slide mais um pouquinho para você ver sem as anotações que eu adoro fazer aí e que às vezes atrapalham de você ler ou entender algo que está na tela. Então, eu espero que você tenha entendido essa aula. Qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer os exercícios, você pode me chamar, tudo bem? Até a próxima!